Olá pessoal, estamos de volta em mais uma Ação e Reação no dia 25 de julho, terça-feira. Terça-feira ensolarada na Baixada Santista, hoje com nossos convidados para discutir vários assuntos. Giro financeiro, mercado acena para a inflação. Michel Temer aumenta 41 centavos para cada litro de gasolina e vai impactar todos os setores. O Michel Temer que teve conversando com o Paulo Scaff, tentando resolver a questão, mas não ficou muito bem resolvida, porque em vez de diminuir gasto público, eles aumentam o preço da gasolina, sacrificando todos os brasileiros. Até aqueles que não têm carro, não têm moto, andam de bicicleta ou andam a pé. Porque vai comprar o leite no supermercado, vai estar mais caro, porque o leite vai da ordenha para a fábrica, da fábrica para o supermercado. A condução também aumenta, porque logo, logo as empresas de ônibus vão aumentar a condução, dizendo que o diesel, que o petróleo ficou mais caro. Então, isso, o mercado financeiro mostra que vai haver uma inflação nesse período agora. Em São Vicente, mais cavalos abandonados nas ruas. Essa questão é uma questão grave, né? É um crime, porque é uma posse irresponsável, de uma certa maneira, um maltrato contra o animal, deixar o animal magro na rua, né, sujeito a ser atropelado, a causar um acidente. Nona Conferência Internacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis, em Paris, diz que os comprimidos para o HIV vão ser substituídos por uma injeção com 2 compostos. Mas não é para o pessoal descuidar, deixar de usar camisinha, bagunçar. Mas, em breve, injeções substituirão os comprimidos para o HIV. Matheus Jesus chega para resolver o meio-campo do Santos e fala que não é indisciplinado, que o que aconteceu na Ponte Preta e no Flamengo foram apenas problemas casuais. Hoje, para discutir esse e outros assuntos que você pode escolher acompanhando pela TV Com, aí, pelo canal 11 da NET, para Santos, São Vicente, Praia Grande, ou pelo canal 8 do Vivo, né? Agora no Vivo também no canal 8, né? Estamos avançando. Hoje você pode também ligar pelo 997 11 5545. Então você liga e conversa, manda críticas, sugestões e pergunta para os nossos convidados. Hoje temos a grata satisfação de estar aqui com o Miguel Escandon, ecologista, presidente do Amigos da Água, comentarista aqui do TV Com, e também o Fernando de Maria, jornalista, professor universitário da nossa Unisanta e também diretor do jornal Boc News. Bom, hoje, como é um dia ímpar, eu vou começar sem distinção nenhuma pela esquerda, né? Então, o jornalista Fernando de Maria, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Filete, obrigado, Escandon. Estamos de volta aí. Também a última participação também com o nosso amigo Escandon também. Muitos assuntos para debater. O Escandão que hoje deve ter ido passear no orquidário, no aquário, né? Porque ele não está com aquele uniforme, primeira vez que ele vem no programa aqui, sem uniforme do Amigos da Água, né? Entendeu? Hoje ele veio Tacarata, deve fazer algum passeio à tarde, ou já fez algum passeio, porque ele não veio com aquele uniforme do Amigos da Água, aquela gravatinha branca, tá? Hoje está social. Não é nada disso, Filete. Acontece o seguinte, na pressa eu peguei a camisa do Fernando e essa camisa pertencia a ele, não a mim. Então ele está com a minha, eu estou com a dele. Foi uma precipitação na produção. Mas é bom que nós lembremos que estamos também na internet, não é só em todos esses canais que você nos falou para o nosso espectador. Estamos também na internet. Mas obrigado pelo convite, aqui estamos na tentativa de discutir problemas que fazem parte do nosso cotidiano, mas sempre com a bandeira da ecologia e da água, da qual eu sempre, há muitos e muitos anos, sou considerado como uma coisa estranha defendendo a água. Então, prazer dividir com você, Filete, e com o Fernando nesse momento, nesse programa Ação e Reação. E você que não acredita que a água aqui é Perrier, outro dia eu mostrei a garrafa aí do Nelson Rodrigues, o Nelson Rodrigues trouxe aqui a Perrier. Mas eu acho que é só a garrafa, viu, Filete? Não, abrimos aqui, fizemos barulhinho da abertura da garrafa, tudo aqui. Eu soube que é um barulho produzido pela sonoplastia e não pela área verdadeira. Isso chegou ao meu ouvido. Hoje estamos sendo assistidos pelo Ariovaldo, o provedor da Santa Casa, e pelo Augusto. Eles estão comendo aquele sanduba naquela hora de almoço deles, né? É verdade, porque já falaram sanduba. E já falaram que gostaram de você, cabelo novo, mudou o visual, entendeu? Troquei de peruca. Bom, o mercado financeiro, professor Fernando de Maria, ele acena para uma inflação que há de vir, né? Porque quando você aumenta 41 centavos na gasolina, 16%, ela vai impactar, né? No diesel, vai impactar no transporte público, daqui a pouco
a Piracicabana e outras empresas do Brasil já vão querer um aumento, porque vão pagar mais o diesel. Então, mesmo o cara que não tem carro, às vezes, hoje eu vi uma mulher na banca, mas eu não tenho carro, não importa. Importa sim, porque quando ela está comprando aquela revista, ela veio, na época do Juscelino Kubitschek, nós eles preferiram o transporte rodoviário, né? Porque os Estados Unidos também tem muita rodovia, mas tem muita ferrovia. Eles não foram bobos, não. Eles fizeram rodovia, o pessoal passear, para se deslocar e tal, mas fizeram as ferrovias para o transporte de cargas, tudo, e também de pessoas. E aqui nós vamos ter um impacto, né? Então, muita gente reclamando, né? A Fiesp, enfim, todo mundo, porque eles não conseguem diminuir o gasto público e quando, em vez de cortar despesas deles lá, eles passam todo esse problema para a gente. O Michel Temer dando muitas emendas para deputados que vão votar a favor dele, jogando dinheiro a rodo com emendas e cobrando 41 centavos, ou seja, quase 20% de aumento de uma tacada só na gasolina. Sem dúvida, Filete. Inclusive, vindo para cá, isso é até a última notícia, que um juiz do Distrito Federal determinou uma liminar para o governo retroagir esse aumento. Isso aí foi agora por volta de meio-dia e tanto. É claro que isso, obviamente, o governo ainda vai ser citado na coisa e, obviamente, irá recorrer dessa decisão. Mas, sem dúvida alguma, já há um impacto nesse sentido, porque muitos postos de gasolina, logo depois que foi anunciado, quase que instantaneamente, aumentaram seus preços. Isso é efeito cascata. Aumenta no transporte coletivo, que isso afeta o diesel também, aumenta também no dia a dia, né, do frete. O frete, estudos da Associação Nacional de Transportadores de Carga prevêem que vai ter um aumento de 4%. Esse é efeito cascata, 4% só no frete. Fora os outros produtos, que infelizmente nós, brasileiros, a gente paga todos os impostos em efeito cascata. Né? O seu jornal, o seu Boc News vai rodar lá 10, 15 mil edições na gráfica. A gráfica é no ABC, não é isso? Em São Paulo. São Paulo, então, capital. Vai ter que levar para lá, depois vai ter que trazer esse bolo de jornal para cá. Já impactou no custo, Sempre né? tem impacto. Muitos vão absorver, até pela necessidade. Mas grandes empresas, que não têm muita concorrência, vão acabar repassando, que isso é natural, e é o custo que o consumidor final vai pagar. Isso afeta principalmente a classe média e as classes mais baixas. Essas são as mais afetadas, porque no transporte coletivo, Filete, esse aumento, que a empresa, porventura, ela segura esse aumento momentaneamente, mas isso será repassado questão de tempo. E, obviamente, afeta também muita gente que usa o transporte coletivo, afeta também na hora de comprar o arroz e feijão, porque são os produtos que menos agregam imposto, que tem isenção, então, na hora de repassar, esses produtos vão ser os mais sentidos. E, obviamente, isso vai acontecer logo, logo. É isso que eu dou. O Michel Temer falou que não ia aumentar imposto e tal, mas de uma certa maneira ele tenta, de uma certa maneira, garantir votos com os deputados governistas e outros, mas faz uma maldade com a população, né? Que se aumentar um produto que toda a cadeia, esse celular para chegar na minha pessoa aqui, ele teve que usar transporte, esse óculos para chegar aqui teve um transporte, que a gente não produz tudo aqui em Santos, ou na Bahia, quem mora na Bahia e tal. Então é uma coisa complicada, é uma coisa complexa, né? E nosso país é eminentemente agrícola, tudo que chega aqui nas capitais, nas regiões litorâneas são muitas coisas de fora, né? Então vai impactar em tudo, quer dizer, eles fazem os acertos dele lá, né? Põe aquela tropa de choque para mudar deputado tal, fazer aquelas emendas com um dinheirão de dinheiro que às vezes nem chega, às vezes libera o dinheiro, mas falta o cara fazer o projeto aqui embaixo, né? nas cidades, e aí aumentam 16%, 17% a gasolina, que machuca a população, né? Você sabe que a notícia que o Fernando traz, como o jornalista sempre antenado, ele está trazendo em primeiríssima mão para o espectador. E o que, na minha interpretação, essa notícia vem é o seguinte: quando se dá a notícia de que vai aumentar, muitos já aumentaram, outros vão aumentar dentro da lei. Mas o que faz disso? É uma espécie de estourada da manada. Então fica o seguinte: fulano aumentou, eu vou aumentar. Então fica aquele efeito cascata, como o Fernando falou, mas um detalhe interessante: quem não tem concorrência, ele aumenta tranquilamente, né? Então ele está confortavelmente. Só que acontece que a maioria fica todo mundo querendo evitar que esse aumento ele tenha que pagar. Então ele vai repassar. Então esse repassar me lembra daquelas crianças que um bate
um dá um tapa no outro, o outro dá um tapa, e acabam se esbofeteando, chega uma hora, né? Essa foi uma... E outra, uma parte, assim, um pouco até de humor do fato desse drama de aumentar a gasolina, me lembrou uma passagem do Chico Anísio, quando ele diz, olha, eu não quero saber se a gasolina aumentou ou não aumentou. Eu vou no posto de gasolina, me põe R$5. Eu não quero saber se aumentou. Então, aquele que pensa que não vai ser atingido, tenha certeza. Se não for ele, os que estão em torno dele vão fazer com que ele sinta isso. E isso, nós já temos uma experiência lá fora. E me lembra uma situação antes da guerra, na Alemanha, que o sujeito, para comprar pão, ele levava um carrinho de mão, o dinheiro para comprar uma baguete de pão. Então, nada disso é impossível de voltar a ocorrer. Isto é a minha visão desse problema, né? Que nós não estamos conflitando na sociedade para ter e não para ser. E com isso todos vamos perder. Mesmo aquele que pensa que está isento, né? É que nem a doença. O indivíduo diz, eu não tenho problema de dengue porque eu estou protegido. Mas acontece que as pessoas que servem ele, funcionário, empregado, filhos ou outro, vão estar vivendo no ambiente dele. E ele, por consequência, ele vai ser vítima do meio. Então não tem jeito. Todo mundo vai entrar pelo cano. É o caso do ratinho na fazenda, né? Que o ratinho ficou preocupado, aí falou para a vaca não tomou providência. Você vê como você tem o domínio do veterinário sempre no ambiente, mas prossiga essa do ratinho, não é do meu conhecimento. O ratinho ficou preocupado que puseram uma ratoeira, né? Aí o ratinho falou para a vaca que puseram uma ratoeira, né? E a vaca falou, o problema não é para me pegar, então deixa lá. Aí ele falou para a galinha, puxa, puseram uma ratoeira. Nisso a dona da fazenda se machucou com a ratoeira. Se machucou um dia na ratoeira. Aí ela foi medicada e mataram a galinha, fazer um caldo de galinha para ela se recuperar. Aí ela ficou muito doente, ficou boa. Aí o dono da fazenda matou o boi, matou a vaca para fazer um churrasco para os amigos. Então o ratinho, que era o único atingido com a ratoeira, ele comunicou, ninguém quis tomar providência. Só que o ratinho falou, tem uma ratoeira lá, vai lá e desarma para mim, que vocês são grandes, vocês desarmam, tal. Eles não quiseram. Só que a mulher se machucou, aí fizeram um caldo de galinha, mataram a galinha. Quando a mulher ficou muito doente, se recuperou daquele corte e tal, mataram a vaca, o boizinho, para fazer o churrasco. Então o ratinho, se não tivesse a ratoeira, nada disso aconteceria, ou seja, impactou todo mundo, né? Se todo mundo tivesse feito a sua parte ali, né? Não tem problema. E aí, Filé, também só acrescentando, que o Miguel comentou, por exemplo, até o próprio porto aqui, a gente tem, infelizmente, negócio de carga, que isso também influencia no custo do Brasil, né? A gente tem que pensar também para a exportação, né? Não é só aqui, a exportação está sendo, principalmente por causa das commodities, obviamente. Aliás, o Brasil se transformou num grande país de commodities e, infelizmente, a gente importa produtos que nós exportamos, como o minério de ferro, por exemplo, só para citar como um exemplo. E aí isso impacta, obviamente, no frete, impacta também no custo do Brasil e, obviamente, impacta também nas exportações. Infelizmente, aqui no Porto de Santos, que é o maior da América Latina, a gente, se não me engano, a questão ferroviária, o transporte ferroviário, não representa quase nem 20% do total de cargas movimentadas no Porto de Santos, que é o maior da América Latina, para a gente ter uma dimensão. Então, quase 80%, tem uma pouca coisa aeroviária, mas quase 80%, é um pouco mais ou menos isso, vem por rodovia. Você sabe que, completando o que você está falando, Fernando, você não é desse tempo, nem o próprio Filete, mas havia a São Paulo Railway, que era um patrimônio da nação, né? Então, foi dilapidado, foi destruído, eu considero isso como lesa pátria. Né, eu tive a oportunidade de trafegar por esse sistema de ferrovia, aliás, o segundo do mundo, desde o início que a humanidade teve o conhecimento da ferrovia, aquele equipamento, aquele trabalho, aquele engenharia fantástica, está completamente destruído, abandonado. Fala-se num sistema de cremalheira, mas isso é o lesa-pátria que, na verdade, todos nós somos vítimas dessa lesa-pátria, não é?
É nós que é o nosso patrimônio que fica jogado. E a ferrovia, voltando ao que você estava comentando, o tráfego de ferrovia é, na verdade, não só economicamente melhor, mas ecologicamente, e tudo é uma dinâmica maior. Então, para retornar ao que éramos, eu acho que vai demorar, não digo 100 anos, mas vai demorar muito tempo. É isso. O Escandão falou, nós debatemos num programa que a pujança de Santos no passado, né? Como Sim, pujança. Santos Aloe, construída com dificuldade. É a segunda maior cidade do estado. Né? É a primeira cidade com luz elétrica do Brasil, com óleo de baleia, um dos primeiros telefones aqui instalados na Baixada Santista, o bonde, tudo isso. E o aeroporto, né? Então a gente, de uma certa maneira, lógico, a gente cresceu, mas a gente regrediu, né? Porque nós tínhamos um aeroporto aqui, nós tínhamos bondes, nós tínhamos ferrovia. Nós ficamos uma ferrovia meia boca, tiramos os bondes, né? Tirando o bonde turístico aí, que foi uma reinvenção, né? E nós perdemos muito, né? Então, às vezes as pessoas ficam reclamando dos nossos deputados, né? Mas... por exemplo, aí vota, por exemplo, e nada contra, mas vota no Tiririca, no Celso Russomano, e nada contra eles, mas eles não vão trazer nenhuma emenda para cá, e pelo menos os nós vão ter que trazer os 3.200.000 para cá, por exemplo, o Beto, lógico que tem gente que não concorda com a posição dele, isso aí não vou discutir posição, mas ele que recebeu o pessoal da saúde agora lá, e o pessoal que foi da saúde, como o Fábio Ferraz, que eu conversei pessoalmente com ele, na 102.1 a gente faz rádio toda segunda-feira das 7 às 9, e o Fábio falou que o Beto foi o maior interlocutor lá, levou para o ministro, todo mundo respeita ele lá, tal. Quer dizer, essa verba que veio para a saúde, logicamente que não foi o Beto que assinou, mas ele que recebeu lá, porque como ele é líder do governo, tá grande, né, ele recebeu. Ah, mas eu não concordo. Beleza, mas que nós tínhamos que ter um líder no PT, um líder no PSDB, ou um líder da oposição, mas se a gente tivesse, você vê, 3 deputados federais, numa região de 1.800.000 habitantes, né? Quer dizer, é muito pouco, né? 1.800.000 dá para pôr 18 deputados, né? A 100.000 votos. Aí, se pusesse 15 ou que pusesse 7, como antigamente. Então, nós perdemos a representatividade porque vieram candidatos de fora, que eu não chamo de forasteiros, porque eles também têm o direito, mas nós não conseguimos pegar esses nossos 3 deputados, não conseguiram 30.000 votos fora, os 3 juntos. E aqui nós demos muito voto, 50.000 para o Celso Russomano, não sei quantos para o Tiririca. E eu acho até o Celso Russomano um cara que ele faz sua parte lá, ele temos, mas tipo assim, não vai trazer dinheiro para cá. E fora os outros que tiveram 4.000, 3.000, que morderam votos aqui na Baixada Santista e que nunca vão vir nem mais para cá, não sabem nem onde que é na costa. Quer dizer, ainda esses grandes, Tiririca, Celso Russomano, tem uma certa força, mas os pequenos não sabem nem onde que é na costa, não sabem nem onde que é a Presidente Wilson lá em São Vicente. E pegaram 3, 4.000 votos aqui, porque tinham lideranças trabalhando. Então nós temos que votar corretamente, mas em candidatos da região. Né? Porque se a gente começa a votar para candidatos de fora, o que acontece? Com 3 deputados federais lá, aí Santos vai reivindicar. Isso o Armênio já falava, tal. Chegava o Armênio com 3 deputados. Chegava o cara de Campinas para falar com o governador do estado, com ele, de helicóptero, 40 empresários, com 15 deputados estaduais. Diferente, né? O governador vai receber eu, o Escandão e o professor, nós 3 lá, deputados, mais o prefeito de Santos. Legal. Agora chega 15 deputados, 40 empresários da região, é diferente, né? Sim. O governador já tem um peso maior, né? Então, essa questão da representatividade nossa está muito baixa, né? Temos 3 federais e 3 estaduais, para 1.800.000 votos, é voto jogado fora, né? Eu queria resgatar, só um minutinho, queria resgatar, quando você fala da pujança do passado, não é viver do passado, mas o passado tem um peso. E esse peso, eu vou até resgatar uma informação que poucos sabem, Santos era o aeroporto de São Paulo, porque isso está nos anais da história, leia-se Lufthansa, que por aqui, a Pan American, era o aeroporto de São Paulo era aqui. Como assim, Escandão, que você está falando? Acontece o seguinte, antigamente São Paulo não tinha aeroporto. O sistema aeroviário ocorria, quando não havia pista, ocorria na água. Então eram hidroaviões. Então o hidroavião vinha fazendo toda a linha do litoral e aqui parava aviões que iam para o litoral todo do Brasil até Montevidéu, Buenos Aires, todos paravam aqui, era ponto. E o que ocorria? Em São Paulo, eu tenho até relatos desse fato, vendia-se passagens
para embarcar no avião, era feito na Avenida Ipiranga, no número 120, quero crer, se não me falha a memória. Havia um guichê de vendas de passagens de avião que o pessoal vinha de São Paulo e embarcava nos aviões daqui para irem para o sul ou para o norte, depende. Então, são fatos que fazem uma reflexão da perda. Como é que a gente pode imaginar o futuro? Vendo o passado, tendo uma noção e tirar proveito que a história tem valor, a história pode gerar dinheiro, a história pode não, ela gera dinheiro, a Europa está aí para mostrar isso. Então, eu estou só querendo resgatar um pouco desse ponto que eu acho interessante de se falar para que haja uma reflexão do legado que tivemos e não soubemos administrar. No site G1, guardas portuárias de Santos passam por treinamentos para fiscalização do trânsito. Cerca de 30 guardas portuários concluíram nessa última sexta-feira, dia 21, um curso para fiscalização do trânsito do Porto de Santos. E agora eles estão habilitados para atuar na orientação e fiscalização do tráfego de automóveis, motocicletas e caminhões na área portuária. O curso foi ministrado na CT. Então tem mais gente agora para fiscalizar, G1 Santos, e também mais gente para multar, né? Sim, é importante em um aspecto. Toma cuidado você que vai muito para o porto e acha que lá a guarda portuária só está atrás de contrabando, de tráfico de droga no porto, de drogado lá no porto, manter a área portuária limpa. Agora tem 30 lá dos 150 que tem habilitação para multar também. Então toma cuidado que agora, né? Quer dizer, tem que tomar cuidado sempre, tratar sempre. Eu tenho certeza que o nosso telespectador, ele não fala no celular no trânsito, ele não conversa. Ele é cuidadoso. Ele é cuidadoso. Mas estamos lembrando que agora tem mais gente de olho em você, né? Olha, o pessoal reclama a questão de multa. A gente tem o outro lado da moeda também. Eu acho que tem. A gente não pode considerar que a indústria da multa só isso também, porque tem muito abuso também por parte de muitos motoristas, né? Infelizmente, essa é uma realidade, né? Infelizmente, às vezes, e volta e meia, são feitas blitz aí que pegam. Até recentemente teve uma blitz aqui na orla da praia, né? Coisa recente aí que pegaram, acho que se foram 9 motoristas que estavam um pouco acima do teor alcoólico. Irregular. Isso só para mostrar um exemplo. Eu gosto quando tem essas blitz, eu gosto. Eu vejo. Eu acho legal. Quem não deve não teme, né? Isso. Quem não deve não teme. A maioria das vezes eu sou parado, mas o dia eu fui parado aqui no túnel, uma tranquilidade, mostrei documento, estava bem, tranquilo. Quem eu não bebo, estou no volante tranquilo, estou documentado, eu fico bem, está me protegendo, então eu acho legal. Eu vejo o cara fazer careta e tal, mas normal, aí o cara faz careta e reclama que tem muito assalto. Pô, se não tiver segurança pública, eu acho legal essas blitz, né? Exatamente, nem tudo é novela também, então é importante também, então acredito que seja, desde que obviamente não haja nenhum abuso por parte desses guardas portuários, obviamente, mas existe, a gente sabe que infelizmente o trânsito, tem muita gente muito ruim e abusa muito e merece. Se fosse possível até, o pessoal reclama dos radares. Eu acho que os radares são importantes também. Se ele for bem sinalizado, né? Bem sinalizado, informado. Não aquela pegadinha que está 80, 70, 100. Na estrada que você às vezes fica meio perdido. Porque aí na estrada está 100. Aí de repente é 70. Não, está 80. Depois lá tem uma placa 100. O cara vê a placa, já vai no 100, não. É só quando passar da placa. Aí não dá, né? Exatamente. Aí é pegadinha. As pegadinhas não, mas assim, de forma geral, sendo sinalizado, eu acho que não há problema algum. E é uma maneira sempre a gente pensar, salvar vidas. Né? A gente tem que salvar vidas e, infelizmente, a área portuária, a gente teve vários exemplos, especialmente molecada vendo na balada, muitas vezes, em acidentes fatais, inclusive, que a gente registrou aí. E tem balada lá também, né? Tem as baladas também lá no Concais também, né? Que ali Exatamente. Também é meio complexo, né? São baladas Bebida fortes. não combina. Baladas fortes que acabam tarde, geralmente sábado, festas assim, até com custo elevado, mas no local bacana tal. Só que, às vezes, alguns abusam. Formaturas, né? Formaturas, né? Mas há uma Você coisa... bebeu muito na tua formatura, Escandon, ou não? Não, as minhas formaturas foram muito equilibradas. Eu só bebi a área de neutralidade. Eu sempre me mantive. Eu não sou abstêmio, entendeu? Mas eu bebo socialmente. Não quer dizer que socialmente eu beba 40 garrafas. Não é essa. Socialmente eu Mas eu tive com você em vários eventos do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Santos. Sempre eu vejo que você só bebe uma tacinha de vinho, uma coisa bem leve, né? Eu sou um pouco meio moderado. Muitos dizem que eu sou quadradão, mas eu não sou meio redondo. Mas eu queria comentar um detalhe importante. O motorista
motorista, ele é mal educado, ele é deselegante, a maioria dele é deselegante e mal educado. Eu vou citar um exemplo hoje de manhã, tentando atravessar, nós estamos próximos da Beneficência Portuguesa aqui no Canal 2. Tá atrás da gente. Eu estava tentando atravessar para ir até a Beneficência e ali é uma faixa viva. Faixa viva é o seguinte, o motorista tem que respeitar, é lei. Não ocorreu. Inclusive, até um motorista de ônibus que estava vendo a minha tentativa de atravessar e não havia possibilidade. Ele com a mão tentou fazer com que os outros motoristas, ele parou, tentou fazer, mas ele não conseguiu. Nem ele conseguiu e eu também não consegui atravessar. O que quer dizer? É uma amostra de que nós estamos ainda longe de uma sociedade equilibrada, onde todo mundo quer ter vantagens. Na Europa tem ciclofaixa e o cara respeita, né? Aqui no Guarujá tinha ciclofaixa, tinha um ciclista por mês aí acidentado. Quer dizer, o pessoal aqui no Brasil tem que fazer ciclovia, né? Tem que ser protegida, porque aí o carro não entra. Se você fizer ciclofaixa aqui no Brasil, não adianta nada. Na Europa é ciclofaixa, a maioria das cidades tem ciclofaixa e todo mundo respeita. Aqui tu faz ciclofaixa, o próprio G7 Teixeira Félix põe faixa, vai no jornal, porque sabe que ciclofaixa aqui caminho para a morte de ciclista. É fadado ao fracasso. Infelizmente, né? Porque ainda mais a região é totalmente plana e a bicicleta é sempre uma alternativa viável, econômica e saudável. E cada vez mais, né? Exatamente. Cada vez mais essa prática deve ser exercitada, porque tem pessoas que acham que a bicicleta tira o status, quando na verdade na Europa você pode ver isso. Eu tive a experiência de viver na Alemanha, as pessoas, médicos e todas as profissões andando de bicicleta porque é um status, ao contrário do que aqui a gente imagina com bicicleta. Né? O Fantástico da nossa co-irmã Globo, né, mostrou no Fantástico domingo à noite um médico lá do Nordeste, né, que ele salva vidas, tal, que vai ser essa série que vai começar, tal, mostrou que ele vai correndo, ele vai da casa dele, correndo até o hospital, 10 quilômetros, toma banho no hospital, atende todo mundo em emergência. E corre lá dentro também do hospital. Corre muito no hospital. E aquele médico, aí a pessoa falou, mas você está aqui sem material? Mas a pessoa que está aqui não tem nada a ver com você está sem material. Vai lá, não tem não tem material, ele pega um canudinho, esteriliza, tal, e tem vontade de fazer, né? Quer dizer, então ainda tem muita gente boa, né? Esse é o Brasil real, né? Real. O Brasil real que, fora das ficções, infelizmente, porque hoje, assim, até falando aí da principal emissora do país, né? Hoje parece que o Brasil se limita, principalmente a Rio, Brasília e São Paulo, né? E o Brasil é muito mais do que isso daí, né? Eu tive uma oportunidade para Roraima. Roraima é muito longe. Né? É muito longe mesmo, é quase 2 horas da Venezuela. E aí, por exemplo, o comércio, na época, isso já faz 10 anos, o comércio na época não funcionava. O primeiro supermercado, não havia shopping em Roraima na ocasião, isso há 10 anos. O primeiro supermercado era um supermercado de Manaus, que foi o primeiro estabelecimento que começou a abrir as portas aos domingos. Né? E Roraima tinha... o estado todo de Roraima tinha uma população menor que Santos, tinha algo em torno de 400 mil pessoas na ocasião. Isso é o Brasil real. Mas Manaus também tem um problema de horário de almoço, fecha, lá é diferente da gente. É igual na Itália, tem a siesta. A Itália tem a siesta. Dá meio-dia às 4, ninguém trabalha, fecha tudo. Em compensação, 11 horas está fervendo na Europa, né? Tá no certo. Verão e na primavera. A Daiane morou na Itália, a Daiane é internacional, morou na Itália. Eu me lembro dela segurando a Torre de Pisa. Ela morou na Itália lá com o marido dela lá. Ela segurou, eu não sei, tá torto lá. Outro dia eu tive uma aula lá. Eu conheço um pouquinho de lá, mas tive uma aula com o marido dela, falou que no norte é mais produtivo que no sul, aqui no Brasil é inverso. É verdade. Entendeu? Foi bacana. Bom, nós vamos a um breve intervalo, 99711-5545 é o nosso WhatsApp, pode mandar sua mensagem, pergunta para os nossos convidados de hoje, ou faz como o Uriel, liga rapidinho aqui no intervalo, para que a gente possa continuar no programa com esse debate bacana. É muito rápido, já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá.
além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Nova York vai invadir o Brasil. A Ice Cream traz mais uma incrível novidade para você. Sucesso de vendas no mundo todo. New York Shake Ice Cream. São 6 opções para você conhecer o milkshake mais saboroso do mundo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. I'm going out for a ride around the world. Take my time, change the air, change my mind, change the whole world, 'cause he's all so fine. I'm going out, I'm going out. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje 25 de julho de terça-feira de 2017, com os convidados Miguel Escandon e Fernando de Maria. Temos várias perguntas aqui. Temos aqui o Osmar, que vai lançar seu livro na quinta-feira, né? Na quinta-feira no Espaço Cubano, lá José Marim, né? Lá no, aqui na continuação aqui daqui a pouco eu lembro na rua, aqui na... Nós estamos aqui... Joaquim Távora. Joaquim Távora. José Martins. É isso aí, Joaquim Távora, o Osmar, falei de improviso. José Martins. É isso aí. Na quinta-feira, às 20 horas, vai fazer o lançamento do seu livro falando de coisas da cidade de Santos. Ontem ele ofereceu um livro para o Vicente Cassione, foi mostrado aqui no ar. Então, falando que o programa está muito bom. A Lucélia também está gostando muito dos convidados de hoje e tal. Escondão. Uriel Vilas Boas, o nosso palmeirense. O Uriel está preocupado amanhã, Cruzeiro e Palmeiras, mas ele falou que são os 2 times italianos, está tudo bom para ele.
Ele pergunta para você, como explicar a mudança radical no tempo hoje? Parece um clima de outono, e nós estamos no inverno? Uriel sempre está antenado com tudo que está ligado ao ser humano, principalmente na nossa região. Eu agradeço a oportunidade para dizer a ele o seguinte: estamos no momento do clima do tempo doido. Na verdade, o que está ocorrendo é um complexo muito maior do que pode se tentar falar em alguns minutos. Mas só para a pessoa entender é o seguinte: a poluição está gerando uma alteração em todo o sistema do mundo. E isso não é diferente na nossa região. A nossa região é atípica, diferente das outras, porque a velocidade das mudanças daqui são maiores, porque o nosso relevo aqui é diferente. Então, ele tem mudanças muito mais atípicas do que Então, quando a informação climática está em São Paulo sendo dada, em Santos nem sempre é igual a que eles estão passando, porque eles estão pegando uma área grande que os satélites estão passando e eles repassam essa informação. Mas a nossa clima, daríamos aqui um conceito de microclima de Santos, ele é bem atípico da informação que é dada pelas grandes redes de televisão oriundas da informação de São Paulo. Então, saiba você que Santos é atípico, a nossa região, perdão, não é Santos, a nossa região, que eu chamo da região, né, não da Baixada, que eu acho pejorativo essa palavra, né, a nossa região do litoral aqui, ela é atípica e as mudanças ocorrem muito rapidamente. Leia-se, veja-se os oceanos, o oceano que nós temos, que ele muda a umidade relativa. Quando São Paulo tem um problema tremendo de umidade relativa, nós aqui estamos confortáveis. Então, temos que estar antenado, porque tudo que está ligado ao clima está uma velocidade muito mais desconfortável do que a gente tinha alguns anos atrás. Fernando Maria Uriel, eu também pergunto para você, como a imprensa pode proporcionar um encontro de todos os prefeitos, não só na área da saúde, mas para debater todas as áreas de forma metropolitana? Ele está falando daquela ação que teve na saúde, que foram prefeitos, vereadores, tal, que o Mourão conseguiu reunir 109 vereadores da Baixada Santista. Depois, na semana seguinte, foram a Brasília. Parece que, segundo o Fábio Ferraz, o Beto Mansur recebeu lá, tal, fez aquela intersecção lá com o secretário de Saúde, que destinou 10 milhões aqui. Só que os 10 milhões que vão vir vão ter que ser divididos entre as prefeituras vão ter que ter os projetos e vão ter que delinear quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos. Ratear, então. Mas, por exemplo, não é são 3 aqui, vai vir 3 milhões, um para mim, um para você e tal. Não, mas a sua cidade atende mais gente que a minha e tal. Então, o Fábio Ferraz falou que isso é fácil. Eu não entendo que é tão fácil assim, mas ele falou que é fácil, tomara que seja. Que vai ter os projetos, aí se apresenta os projetos, as divisões entre as 9 cidades da região metropolitana, Peruíbe, 400 mil, Itanhaém, 400, Santos, 2 milhões, São Vicente, 1,5 milhão, Guarujá, 1.200, estou chutando aqui. E aí divide para chegar essa grana aí, né? Mas depende de projeto também. Muitas vezes o dinheiro está parado em Brasília, mas o cara aqui às vezes é um cargo, é um QI, né? Um cara que tal não sabe fazer o projeto, complica, o dinheiro fica parado lá e não vem, né? Isso acontece, né? E essa ideia, que até foi muito bem colocada no caso do presidente do Condesb, obviamente isso parte aí, a imprensa obviamente ela cobre isso daí, ela amplia isso daí, debate, coloca números e discussões, né? Existem estudos aí também de outros profissionais, sempre reforço no caso o Rodolfo Amaral, que é jornalista também, sempre levanta números e ele que, de certa forma, embasou aí essa discussão, né, porque não fica muito teórico, né, fica a coisa mais prática e a gente tem aí uma diferença brutal no caso de investimento, não só do governo federal, como também do governo do estado, né, e os municípios acabam, obviamente, sofrendo, porque tem município aqui, no caso da saúde especificamente, tem município que está investindo 25%, 30% do seu orçamento só na área da saúde. E, obviamente, isso tem impacto, porque você investe na saúde, que legalmente o teto seria 15%, mas aí, obviamente, vai faltar. O cobertor é curto e vão faltar por outras áreas. Ação social, turismo, né? Então, até o funcionalismo. A situação é complexa, né? Porque Cubatão, o Ademário que pautou que ia fazer o pessoal funcionar, quando chegou na cadeira viu que não era tão simples assim.
Aí o hospital de Cubatão está fechado, um modelo. Então o que acontece? O pessoal da Continental de São Vicente ia para Cubatão, já não vai mais. O pessoal de Cubatão também não tem hospital. E o pessoal que sofre acidentes no complexo Anchieta Imigrantes também não tem hospital. Geralmente eles vêm para a cidade de polo, que é Santos. E a própria indústria também se nutre dos hospitais de Santos, né? Sim. A própria indústria do Aí polo sobrecarrega a cidade. E lógico, tem que atender os nossos irmãos da Baixada. Mas essa questão da verba e do atendimento também é meio complexa, né? Porque se você fecha um hospital, você sobrecarrega financeiramente e na questão de muita gente. Porque não adianta você põe 10 médicos, vão chegar 1.000 pessoas, como é que atende, né? Tem que ter 10 daquele médico lá. Só se for 10 daquele médico do Fantástico. Aquele sim, né? Que faz o abscesso aqui, já corre para a cirurgia lá. Aquele médico fantástico, se tiver uns 10 aqui, ele resolve, né? Você reparou o volume de pessoas procurando as unidades médicas, os hospitais? Eu tive fazendo uma pequena pesquisa, muito pessoal, e observei o seguinte: em algumas pessoas me disseram o seguinte: eu tenho plano, então vou usar o plano. Eu vou uso para qualquer coisa. Então, o que acontece? Todas aquelas pessoas que têm esse pensamento, eles se dirigem às unidades médicas e saturando e diminuindo a possibilidade de atendimento mais rápido do profissional. Então, já há algum tempo eu comentei isso em outras emissoras. Por que aquelas empresas de convênios, por que não dão um desconto àqueles que usam menos o plano? Seria uma maneira de estimular a não o consumo, a não imediato de usar eu vou tirar proveito porque eu pago o plano e vou fazer desse uso, desse valor, vou consumir inúmeras vezes. Quer dizer, como se fosse um seguro de carro. Se você não usou, você vai pontuando, vai ter uma maneira de diminuir, porque cada vez mais, se você paga um plano de saúde que está caro, o que a sua mente faz? Olha, eu vou tentar usar, vou lá, vou fazer isto, faz o quê? Se todos pensam da mesma maneira, há uma saturação. E ao fazer a saturação, o que o plano quer? Aumentar para poder alegar que existem investimentos muito grandes em equipamento, que os médicos não devem prescrever exames. Então eles começam a eliminar todos aqueles exames que eles consideram que não estão dentro daquele padrão. Então, o profissional também não pode pedir, porque também ele tem um castigo, quer dizer, uma maneira de controlar o profissional de saúde para não emitir exames desnecessários. Então, fica um samba do crioulo doido, que eu acho isso que deveria ser, a sociedade deveria debater, fazendo do plano uma maneira de que eles tenham uma consciência de aquele que não usa o plano ter benefícios, né? Acho que é um princípio básico. É uma boa ideia também. Teve uma reclamação aí no fim de semana de muitos animais na praia também, né? E eu dei uma ideia simples para resolver o problema, mas a gente sempre fala, mas alguém vai falar que é a ideia dele, né? Isso é o que mais tem. É uma ideia simples. E eu falei até com o secretário de Saúde, ele falou que vai passar para o secretário de Meio Ambiente. É só você inverter as placas na praia, por lá. Não leve seu cão na areia da praia porque ele pode se contaminar. Isso. Porque você tem que entrar na mente do cara. Você tem que entrar na mente do cara que tem o cachorro. Não são todos, são aqueles 2%, né? 0,5%, porque nem todo mundo mora perto da praia. Mas só aqueles 2%, ele vai falar o quê? Poxa, meu cachorro toma banho no pet shop, eu ponho lacinho no meu cachorro, escovo o dente do meu pitbull, então ele é mais limpo que gente. Eu vou levar na praia porque então, como ele é mais limpo que gente, ele pode se contaminar na areia. Se você inverter o processo, tem um trabalho meu e do meu irmão, que está lá no Arpoador, no Rio, trabalho da Universidade Rural. Tá lá, se você for no Arpoador, aí tem muita gente que vai para o Rio de Janeiro, tá lá. Não deixe seu cão entrar na praia porque ele pode se contaminar. Inverte as placas, é tão simples. É uma maneira de quando você põe não fuma maconha na praia, o cara vai fumar, né? Mas você põe assim, você está sendo vigiado por câmeras, fumar maconha ainda é crime. Pô, pode dar uma melhorada, você entendeu? Então a gente tem que inverter as placas da praia, porque aí o cara, dono do cachorro, ele vai perguntar para o veterinário, para o tratador do cachorro, ele vai perguntar no pet shop, aí fala, realmente pode pegar fungo na praia, porque areia, mas e o ser humano? O ser humano nem pode, aquelas bolinhas brancas que está na praia, só que a pessoa geralmente toma banho depois que vai da praia, e o cara não vai dar um banho por dia,
Principalmente Tese? Então é uma tese. Põe as plaquinhas na praia. Quer dizer, então é tranquilo. Quer dizer, só questão de gestão, né? Como essa questão dele. O plano de saúde. Tem um cara que paga. Eu pago 700 por plano de saúde, só faço exame no começo do ano. Pô, então vai gastar 8 pau por ano, usando, vai, R$1.000. Você paga por algo que não sabe, é uma incógnita, dar né? desconto. Ó, se você não usou, só usou R$1.000 dos 8.700 que você paga, você vai ter R$1.000 de bônus no ano que vem. Ou não vai ter aumento no ano que vem. Vai continuar pagando R$700. Seria uma boa, porque você não usa muito. Mas será que isso interessa também? Não, então aí o cara faz o que ele falou. Vai fazer exame de 3 meses, vai. Eu vou tirar vou no dermatologista para queimar. Uma dúvida que eu vou no gastro para fazer ultrassom abdominal. Eu acho que eu vou fazer uma biografia de pulmão. O cara não fuma, mas ele quer fazer de ano em ano, em vez de fazer 2 em 2. Ele começa a gastar o plano como ele falou. Então, de uma certa maneira, ele está certo, porque tem pessoas que precisam e tal. E tem muitos que deixaram de pagar o plano e estão indo também para o setor público. Sobrecarregando as prefeituras, né? Normal. A prefeitura, ela recebe imposto, tem que dar a contrapartida, mas sobrecarregando o que há 5 anos atrás não existia. Sabe, Filete, você estava falando do inverso, né? Ao invés do animal contaminar, o animal ser contaminado. Eu tive uma experiência com pessoas pedintes da rua e me veio pedir, diz, olha, o senhor pode me dar aí R$5? Aí eu tentei fazer uma outra reversão nesse pedido. Falei, desculpe, eu só tenho 50. Aí ele disse, eu troco para o senhor. O que foi? Exatamente. Ele trocava o dinheiro. Troca, não tem problema. Eu falei, eu já tenho 50. Ele falou assim, olha, eu troco para o senhor, não tem problema. O senhor pode me dar os R$5 que eu lhe dou o troco. Eu quis fazer a reversão, não deu certo. Essa questão dos moradores de rua, o Fernando Maria, é uma questão muito polêmica, né? Eu ministro aula terça e quinta no meu curso, um dia terça, um dia quinta. Então eu estava saindo lá e tem os moradores de rua ali que ficam na frente da loja da minha mãe fez uma normatização lá, deixou 3 ficarem lá. Ela me deixou 3 ficarem lá tal, depois que escurece, ela deixou 3 lá, tem uma marca. Revezamento não? Não, ela não queria bagunça, então ela deixou os 3 lá tal, beleza. Aí outro dia eu vi um carro parado lá, né, o pessoal dando pratos de sopa para eles tal, na terça-feira. E é lógico, nós temos aqui a terra da caridade, Santos, tal, Baixada Santista, as pessoas são caridosas. Mas aí a prefeitura, em contrapartida, os estudiosos, eles falam que para não dar comida, não dar dinheiro tal, por quê? Porque você fixa o cara na rua e eles não vão para o regramento da prefeitura. Então é uma questão muito complicada, né? Por exemplo, eu mesmo fiz uma separação de roupa no meu armário, né? Tinha umas meias boas, mas já não estava usando tanto tal, separei um monte de coisa, né? Aí eu falei, vou dar para a ação do coração. Mas no meu percurso eu passo por tanto morador de rua, então eu pus lá na caixa da minha clínica na ação do coração, lá do nosso amigo Alexandre Camilo e tal. Então vai para alguém que precisa, do Vale do Ribeira e tal. Falei, vou mandar para o Vale do Ribeira que precisa, e tem gente que eu passo todo dia que também precisa. Será que eu deveria dar para esse morador de rua aqui? Ou será que eu mando para o Vale do Ribeira lá para uma coisa mais organizada? Será que se eu der para o morador de rua, eu estou fixando ele na rua? Então você tem aquela incógnita do que você queria ajudar, mas a prefeitura e os estudiosos falam para não ajudar, para forçar o cara a se tratar. É complexo essa questão, mexe muito com a gente, com o emocional, né? Comigo, pelo menos, mexe muito. Sem dúvida, porque a fome e a sede, ela tem hora. E às vezes o poder público, por mais que você tente, o poder público não dá essa resposta muitas vezes. Aí o cidadão, isso aconteceu até domingo. Minha esposa foi ao supermercado, aí quando voltou um senhor, já era quase 2 horas da tarde, ela perguntou, o senhor comeu já alguma coisa? O senhor, ele é de Marília, se não me engano, Marília Bauru. 60 anos o senhor, fica ali nas imediações da Pedro Américo, que ele diz, eu durmo ali, mas anda muito frio, está muito frio. Enfim, e aí até 2 horas da tarde ele não tinha comido absolutamente nada. Aí você vai ligar para o poder público, para uma coisa para tentar... Até que horas esse cidadão vai poder comer? E no frio, que agora os caras sem glicose, exatamente, não tem aquecimento. Então começa a dar uma hipertermia, né? Entendeu? Hipotermia. Então, assim, é muito complexo daí. Claro, o poder público ele tem o seu papel importante, mas até do frio que teve semana passada, por exemplo, os abrigos ficaram lotados. E a gente percebe, até pelo próprio empobrecimento da população, muita gente sendo despejada, muita gente, não só a questão de usuários de álcool ou drogas como um todo, mas assim, é nítido isso daí, o número aumento crescente de moradores de rua. E não há, às vezes, uma visual.
Mas isso você vê, daí você já falou que os abrigos estão lotados, então nós temos como sociedade intervir, não podemos deixar as pessoas morrerem na rua. Agora, então, eu acho que a Secretaria de Ação Social tem que fazer aquele jogo, ó, nós estamos lotados aqui, então ajudem um pouco quem puder, porque senão você gera aquela dúvida, porque se está lotada lá, a gente tem que ajudar a pessoa na rua, né? Que nem 2 horas Porque atrás, a a gente já não tinha comido, você vai. Aí ela fez até um prato e fui levá-lo. Não pra podemos ignorar, Exatamente. Fernando, não podemos ignorar que esta cidade dá muito conforto ao forasteiro, mesmo o pedinte. Ele vem para cá já sabendo que aqui nós temos uma estrutura de convivência, e o povo é solícito, e temos uma praia confortável onde eles podem desfrutar. Eu acho que esse é um outro lado do problema, não é? E eu tive uma experiência de Mas agora doar. tá frio também, né? Está frio, mas lá em cima está bem mais frio. Aqui ainda Então mais... nós estamos importando uma mão de obra estranha aí. Sim. Não é? E eu digo uma experiência que eu convivi durante essa semana. Eu peguei umas roupas e dei ao morador de rua, pensando que ele iria usar. O dia seguinte estava a roupa jogada lá. Isso aí. Então, é um conflito entre a emoção, a comoção que você tem, aquilo que você acha que deve participar, mas o caos social nos envolve e fica uma coisa muito complexa, viu? Entre a moral nossa e ver o fato concreto. É um negócio muito complicado. Pô, você foi dar roupa de marca pro cara, pô? Não, São Laurent. Você foi dar roupa Pierre Cardin pro cara, ele começou a ser Ele discriminado. falou que era Cardin, você fala Cardin? Eu não estou entendendo. Mas só voltando, Filete, num outro assunto que você tinha colocado a respeito da saúde, só para coisa, o grande problema aqui da região é claro que se o cidadão for aqui na UPA, acaba bem ou mal, de certa forma sendo atendido. O problema hoje maior são as cirurgias eletivas. Tem muita gente na espera. Muita gente, gente esperando anos para ser atendido, né? Tem um caso, por exemplo, do filho de uma moça que eu conheço, que ele quebrou a mão, na realidade engessaram a mão de forma errada. Ele está 2 anos afastado do INSS, um rapaz de 20 e tantos anos, 2 anos, e aí isso também acaba indo para a conta do INSS. Olha como as coisas são. E quem paga o INSS? Somos nós todos. Então você vê exatamente, essa questão Então o que nós estamos falando com o espectador é diretamente... Ele está sofrendo tanto quanto nós, todos estamos no mesmo barco. Porque ele não está fazendo cirurgia, mas está pegando dinheiro. Ele está consumindo um valor que está lá, que nós fomos contribuidores daquele valor. Mas não é culpa dele. E ele não quer consumir. Não estou colocando culpas. Eu estou colocando sistemas. A demora é tanta para o cidadão Ele quer voltar para trabalhar. Ele quer voltar para trabalhar. Mas ele não volta, então pega o dinheiro de uma caixa nossa. Aí ele não trabalha, não produz o país. Pega o dinheiro de uma caixa nossa e ele não é operário. E o problema aumenta. Quantos não estão assim? Porque o cidadão não consegue ser atendido. Isso é um caso ortopédico. E deve estar aumentando o problema. Está aumentando, porque quanto mais... isso, inclusive naquele evento que teve lá em Praia Grande, é assustador o número de déficit de cirurgias eletivas. Houve uma queda significativa na Baixada Santista. O que é eletiva? O telespectador entender. Ele tem um problema, ele precisa ser operado, mas não é uma coisa urgente, não é emergente, é emergência. É urgente. Não é uma cesariana, vai. Exatamente. Então, o cidadão, ele pode aguardar algum tempo. Só que se aguardar algum tempo, existem situações, e dependendo das doenças, como o câncer, por exemplo, né? Que aí... o agravo do fato. Vai agravando o cidadão, o cenário vai ficando mais complexo ainda, o custo vai aumentando ainda mais, a operação que era simples de uma hérnia, acaba, simples que eu digo, assim, uma coisa... Sim, não... mas vai ganhando uma dimensão... que obviamente são mais recursos. Então é uma logística maluca e louca e errada, porque isso está contribuindo, obviamente, E qual é o final disso, Fernando? Você que é um jornalista que analisa. Dois qual aspectos. É o final? Onde vai cidadão, chegar isso? O cidadão, obviamente, pode vir ao falecimento, se for o caso, dependendo do tipo de situação, que seja a gravidade do caso, que é aparentemente uma coisa simples, e pode se transformar numa coisa mais grave. E nós, obviamente, todo o déficit da Previdência... Se a gente for analisar quanto também não tem desse tipo de situação, nesse tipo de exemplo só. É algo que pode ser discutido e que os nossos parlamentares, né, poderiam discutir e analisar um pouco essa questão, que é uma questão
seríssima. E a região, infelizmente, tem caído cada vez mais. O cidadão que está esperando, aí o telespectador, Filete, Escandão, quem está esperando ser operado sabe o quanto tempo está demorando para conseguir uma vaga. Vai no hospital, não pode, tem que esperar. Por isso que eu não sou a favor dessas OCIPs, nada, eu acho que tinha que fazer a PPP. Pô, Catarata tem 600 na fila, beleza, faz um convênio com os médicos, quanto que dá para operar? Tanto, prefeitura já tira essa demanda da frente, porque senão a gente não vai sair desse buraco, Não vai né? sair desse buraco. E o cara quer operar, ele está causando prejuízo para a nação, está sofrendo. Está sofrendo, está improdutivo. Está improdutivo, porque, porque como às o vezes, Escandão falou, está pegando dinheiro de um fundo, quer dizer, complexo. que nós todos contribuímos. Imagina quantas pessoas não estão nessa situação. Olha as opiniões aqui. Osmar Filete, doe para quem o seu coração mandar. Já Rita, olha, Filete, você é bonzinho. Eu acho que você tem uma preocupação social grande. Deve ser candidato. Não sou candidato nem a síndico no meu prédio. A Lucélia, doar roupa para um morador de rua ou para uma ação social, Filete? Você tem que distribuir da melhor forma a roupa. A roupa para um morador de rua é descartável. Eu concordo com isso com o Escandão. Eles andam muito e não levam as coisas. É uma triste realidade. É melhor você dar para ação social. Tá vendo? Cara, é complexo. O Osmar falou para dar onde o coração mandar. A Rita falou que eu sou bonzinho, estou preocupado. A Lucélia já acha que tem que dar para ação Por exemplo, social. essa camisa sua, salmão, quando é que você vai dar? Eu fiquei interessado. Pô, eu vou dar para você agora. Salmão, tá ligado à água. Eu vou dar para você agora, se você quiser. Mas se vier, eu só dou para você se você vier usar no próximo programa. Se usar, então fica combinado. O espectador, como é salmão, tá ligado eu à vou mandar água. lavar lá E na- o Fernando está de testemunha do fato. Está aqui uma desafio a ser conseguido. Tá certo. Bom, temos outros assuntos. Cresce o número de moradores da Baixada Santista que deixam o país. As pessoas estão procurando, com essa crise, esses aumentos, desemprego, né? E de 2012 a 2016, conforme o G1, 180, o número de declarações à Receita aumentou 182%. Ou seja, das pessoas que contribuintes que informaram, né? Tem muita pessoa que não contribui e não informa, né? Então, em 2016, 110 pessoas foram para fora do Brasil. Em 2012, 39 de Santos. Aliás, muitos saíram para comprar imóveis lá fora também. Somando tudo, 30 mil pessoas saíram da Baixada Santista nesses anos aí para ir para outros países, de acordo com a Receita Federal. É retrato, né? O retrato, infelizmente, da nossa situação, especificamente na questão de segurança, né? Infelizmente, a gente está fazendo o sentido oposto. O Brasil sempre foi visto pelos estrangeiros, pelos imigrantes, como um país de grandes potencialidades. Aí a gente tem ao longo da história, e Santos, obviamente, a região como um todo, mas Santos especificamente, foi abrigo para milhares deles. Infelizmente, hoje, o cenário político, principalmente, econômico, mas principalmente a questão de segurança é apontada aí, com perspectivas também. Quais perspectivas de trabalho, perspectivas de empregos e oportunidades para muitos jovens que a gente... Infelizmente, isso acaba, de certa forma, o melhor caminho, e alguns conseguem, se aventuram, e alguns com riscos, ou, pelo menos, às vezes, conseguem a dupla cidadania e acabam indo embora e tendo essa oportunidade, seja para estudar, e muitas vezes acabam conhecendo alguém, acabam ficando em outro país e acabam estabelecendo uma família e, obviamente, criam laços nesse sentido. É uma constatação, triste constatação, em razão do cenário que o país está passando. Escandão, só para afirmar o número, 2011 a 2013, 30.500 pessoas. E 2014 a 2016, né, porque a pessoa declara um ano depois, né, 55.500 pessoas. Isso no Brasil inteiro? Não, só na Baixada Santista. Eu fico triste porque a capacidade que se aplicou nessa pessoa de estudo, de uma série de coisas, ele acaba levando esse conhecimento e essa ação dele lá para fora, e o país que o recebe vai se beneficiar disso. Porque lá eles não entram se não tiver uma capacidade até econômica. Então o indivíduo leva daqui o patrimônio que ele aqui construiu, patrimônio cultural, e desova lá. E que nós tínhamos esse poder nesse país. E esse país cresceu muito com o imigrante, que o imigrante trouxe muito conhecimento, que aportou, e crescemos onde houve o apogeu do nosso país. E essas cabeças pensantes que gastaram, que fizeram aqui, se formaram a mente, vão levar esse conhecimento e vão enfraquecer o nosso país, deixando acéfalo esse país.
O Brasil investe na pessoa, né? A pessoa também tem que levar, como ele falou, um certo recurso, alguns dólares, euros, para poder entrar nesse país. Quer dizer, recurso que sai daqui, vai para outro país, conhece lá uma pessoa, forma uma família, não volta mais. Queria agradecer ao Miguel Escandão, Fernando de Maria, não há mais tempo para mais nada, e agradecer ao público. Boa tarde e boa noite para quem está vendo a reprise. Até amanhã, se Deus quiser.